Nesse vídeo vou estar deixando no fundo essa gameplay de Marinheiros do Espaço, que inclusive é um jogo brutal, Alpha. Já fica aqui a minha recomendação, porque mostrar a cara dá um trabalho para baralhos. Então já deixa nos comentários se vocês gostam desse estilo de vídeo. Isso já vai me ajudar no engajamento e também vou estar dando coração em qualquer comentário que tiver aqui embaixo. Claro que eu vou responder, porque eu só tenho 3 inscritos, mas tudo bem. Muitos escritores por aí escrevem seus personagens de trás para frente. Eles geralmente começam pelo cabelo, olho, roupa, e só no fim eles lembram da alma que realmente traz a personalidade do personagem. Essa sim é uma boa receita para criar personagens bonitos por fora, mas vazios por dentro, implorando por pelo menos uma faísca de humanidade. Se você gastar horas criando ficha de personagem com 3 páginas de detalhes e mesmo assim ver que seu personagem não mexe com ninguém na história, esse vídeo vai te ajudar a construir personagens completos que realmente cativam o leitor. Aqui nesse vídeo vou te mostrar como criar personagens com coração, usando o método ortodoxo, que consiste em criar seu personagem de dentro para fora, começando pela crença núcleo e deixando o resto nascer disso. Então, o que é a crença núcleo? Bem, a crença núcleo é a fonte de tudo. É o que o seu personagem acredita sobre pessoas, mundo, propósito e, como eu falei anteriormente, o resto nasce disso, como ações, aparência, falas e passado. Forma prática da crença. Pensa numa frase curta, quase um provérbio meio torto, que resume como seu personagem enxerga a vida. Coisas como o dever deve dominar o coração, ou força é a única linguagem que o mundo entende, já dão o mundo inteiro de graça. Vou pegar um exemplo de crença aqui rapidão. Perfeição é amor. Esse personagem provavelmente vai ter uma aparência impecável, porque ter defeitos significa que ele não vai ser amado. Esse personagem também deve ter uma fala contida, com medo de gaguejar, porque senão o povo pode julgar ele. Esses detalhes viram defesa que realmente condiz com a crença. Agora pensa, esse personagem provavelmente tinha pais críticos. Tudo isso aponta para alguém que aprendeu que a perfeição é um pré-requisito de afeto. Aqui vai uma regra prática para testar a crença do seu personagem. Se a crença do seu personagem não te der decisões específicas e até extremistas que só seu personagem justificaria, aperta mais a crença até as decisões incomodarem um pouco mais. Agora que tu já tem a frase, o próximo passo é descobrir qual é a regra secreta que esse personagem se recusa a quebrar, mesmo quando isso joga tudo contra ele. A tal regra do não. A ideia central da regra do não é que todo personagem interessante tem uma regra arbitrária que ele se recusa a quebrar, custa o que custar. Você também pode achar a crença pela regra do não, porque o que essa regra protege dentro do personagem leva à crença. É importante evitar regras genéricas. Coisas como não matar só funcionam se o contexto transformar isso numa lâmina contra a garganta, tipo em caso de guerra ou missão impossível. Se você procurar algo que denuncie um medo profundo ou uma obsessão secreta, isso vai te ajudar a construir regras reveladoras. Vou dar um exemplo rápido aqui. Jorge de Burgos é o riso. Em O Nome da Rosa de Humberto Eco, Jorge caça risos como se fossem demônios, envenena páginas e sacrifica afeto para manter todo mundo de joelhos. Para ele, o riso é prólogo do caos. Essa é a crença por trás da regra. O riso seca o medo que sustenta a sua autoridade. Sem medo, a doutrina desaba e a máscara dele cai. Repara como a proibição de rir vira corda no seu próprio pescoço. Qualquer piada pode ameaçar o mundo que sustenta o poder dele. Achou a regra do não? A partir daqui, cada cena boa é uma tentativa de forçar o seu personagem a quebrar essa única regra. Ou várias, dependendo se tu tiver mais. Crença sem conflito é decoração, porque crença parada não faz drama. Só ganha peso quando entram em tensão com a realidade ou contra o desejo do personagem. Imagina uma bomba relógio. Cada cena boa tira 1 segundo enquanto o mundo esfrega na cara do personagem o preço dessa crença. Professor de química brilhante e subpago, Walter White, é encurralado por doença e pobreza. Em Breaking Bad, o discurso é pela família, mas o desejo é mais pelo poder e respeito. Heisenberg nasce brilhantemente dessa rachura. Ele cozinha, manipula, ameaça e mata se for preciso. Cada vitória anestesia a ferida do professor apagado, enquanto destrói exatamente o que ele dizia proteger. Isso é personagem, parceiro. Regra prática pra cena. Toda cena boa empurra o personagem a trair a crença ou pagar caro por mantê-la. Se isso não acontece, você só escreveu biografia bonita. Em Até o Último Homem, a regra não matar do Desmond Doss enfrenta o único lugar feito pra matar, o campo de batalha.
Ele vira socorrista, é julgado, desprezado, mas volta sem arma, pedindo a Deus, só mais um, a cada resgate. A pergunta que move a trama é: dá pra segurar a crença e ainda proteger os seus companheiros? Ou uma coisa vai matar a outra? Todo personagem bem feito tem contradição, porque a contradição empurra o roteiro lá pra longe. Por isso que funciona. A função do passado. Quando for escrever o passado do seu personagem, não precisa de trauma carimbado. Você só precisa de um evento formador que torne a crença plausível. Pergunte a chave da origem. Quem ensinou para ele que o mundo funciona desse jeito? Onde ele aprendeu essa regra torta? Para esse exemplo aqui, vou estar usando o Lua Superior 3, Akaza, da autora Koyoharu. Se o Akaza crê que a força é a única linguagem que salva, é porque o passado dele ensinou que a bondade viram alvos fáceis. O passado que leva à crença. Ele rouba para tratar o seu pai, que está doente. Então o pai se mata. Encontra afeto em Keizo e Koyuki. O dojo rival envenena os dois e ele responde com massacre. Quando Muzan o encontra depois disso, a casa nasce de vez. Força vira a única língua que ele confia para ele não perder tudo de novo. Regra síntese. Você só precisa de uma linha de causa e uma linha de crença, curto e visível. A linha de causa vai causar a crença. Aqui vai um exemplo. Linha 1. Ele passou anos trabalhando com gente que prometia e nunca entregava. Linha 2. A crença. Confiável é quem faz, não quem fala. Simples, rápido. Agora traz isso pro presente. Que decisão só esse personagem tomaria por causa da história e da crença dele? Porque se as ações não mudam de acordo com isso, sua crença é inútil e seu personagem vira NPC. Em The Last of Us, parte 1, se o Joel crer em protegê-la a qualquer custo, o que ele faz quando a única cura do mundo depende justamente dela? Decisão extrema. Ele escolhe a menina, claro. E para isso, ele mente para aliados, mata sem hesitar e sabota a cura. Mas não seria egoísmo? Talvez, mas pensa, depois de perder a única filha, Ellie vira sua missão absoluta e sua segunda chance, que jamais jogaria fora: ser pai de novo. Por isso, só Joel toma essas decisões que colocam o planeta inteiro em risco. Para outros personagens, seria monstruoso, mas para ele, é coerência brutal com a própria fé. Por isso que eu falo, se outro personagem do seu elenco tomaria a mesma decisão, sem estranhar, essa ação não nasceu da crença, nasceu da sua conveniência de autor. Vai tomando. Personalidade, crença virando temperamento. A personalidade é basicamente a crença que influencia as simples escolhas no dia a dia de seu personagem. Na obra Harry Potter, da autora J.K. Rowling, a personagem Hermione acredita que o estudo e a excelência são o caminho. Improviso vira quase crime. A reação típica dela é: quando alguém fala em improvisar, ela puxa o manual, organiza o plano, divide tarefas e corrige você no meio da frase. Virtudes nascidas da crença. Ela é preparada, responsável, focada, porque para ela preparar é um dever moral. Mas ao mesmo tempo ela vira mandona, intolerante a atalhos. Ela trava quando o script não vai como planejado, porque o simples fato de errar trai o valor que sustenta quem ela é. Se você tem pelo menos 2 virtudes e um vício da mesma crença, parabéns, o personagem já começa a parecer um pouco mais humano. Aqui vai um teste de personalidade. Se a personalidade do personagem não te obriga a escolher entre virtude e vício nas cenas, essa crença só tá enfeitando. Detalhes que revelam maneirismo, fala e aparência. Função dos detalhes. Detalhe bom não enfeita, revela. Maneirismo, fala e aparência servem para deixar o núcleo à mostra, sem ninguém narrar. Então já se pergunta aí, qual gesto, qual jeito de falar e qual peça do visual entrega a crença do personagem sem explicação nenhuma? Agora eu vou te explicar direitinho esses 3 detalhes, começando pelo maneirismo. Gollum e seu anel. No livro Senhor dos Anéis, tem esse bicho bizonho aí chamado Gollum. Gollum sussurra pro anel e abraça o objeto no peito como se fosse oxigênio ao invés de joia, ou até mesmo um bebê. A crença por trás desse gesto pode ser, para ele, poder é vida,
perder é morrer. Pra tu ver que só precisa de um maneirismo pra revelar a dependência, paranoia e vale tudo do personagem. Mas também, quem não vê? Esse bicho bizonho aí tem um ciúme doentio, furtividade e explosões de fúria ao menor toque. Agora bora dar uma voz pro teu personagem. Fala, Geralt é a naturalidade. Aldeã desesperada. Meu filho, ele ainda está lá dentro. Geralt fala, contrato depois, atrás de mim. Isso mostra um cara seco, operacional, que prioriza procedimento, não drama. Contradição na boca versus o gesto. A fala dele impõe naturalidade profissional, mas nas ações ele demonstra uma compaixão teimosa que sempre exala. Isso traz um contraste muito da hora pro personagem, entre naturalidade na boca e misericórdia no gesto. Finalmente, só no finalzinho vem a aparência, porque a aparência completa seu personagem. Mas espera aí, dependendo de como tu faz a aparência, pode dar a diferença entre o leitor desgostar ou se apaixonar pelo seu personagem. É claro que tem coisas que não faz a mínima diferença, como a cor do olho e até mesmo a cor do cabelo. Porém, é importante citar que mesmo que o núcleo do seu personagem não exija essa especificidade, faça esses detalhes na aparência com intenção. Katniss Everdeen, Jogos Vorazes. Trança funcional, botas gastas e roupa de caça gritam a crença dela. Sobrevivência prática é mais importante do que a vaidade. O visual inteiro responde uma pergunta que é óbvia. Isso aqui é desfile ou é caça? Cada peça reduz ruído e custo de movimento. A aparência confirma a crença toda vez que ela arma o arco, porque o seu corpo é ferramenta de sobrevivência antes de ser manequim de enfeite. Regra de checagem dos detalhes. Se nesses detalhes ninguém adivinharia a crença e a regra do não, volta um passo, você ainda montou o seu personagem de fora pra dentro. Calma, cara, é um exagero. Não precisa também ser tão óbvio assim. É importante dar ênfase que a crença tem que morder a história. Vou estar colocando aí na tela um passo a passo do rascunho à cena, pra tu montar uma cena que realmente traz humanidade pro seu personagem. Aqui vai a ordem saudável de construção. Comece pela crença, force a contradição, deixem as ações resolverem e só depois veste o personagem com detalhes que falam por ele. Pegue um personagem seu, faz os 5 passos e reescreve uma cena em cima disso. Se ele não tiver que escolher entre trair a crença ou pagar caro para mantê-la, aperta o núcleo até doer. Quando esse conflito ficar claro, qualquer detalhe novo que você coloca vai trabalhar por você, em vez de deixar o personagem só bonito, mas vazio. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até a próxima.